Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje nós vamos falar de parques. Olha que divertido. Vamos falar de parques urbanos pelo mundo afora. Então, vamos lá! Parques urbanos, Kazu. Grande tema. Grande tema. Então a gente decidiu hoje falar sobre parques urbanos. Por quê? Por quê? Porque é um tema de extrema relevância. Então, no Arquipapo a gente procura sempre diversificar os temas, né? Dentro do possível, abranger a maior parte de assuntos que nossa base de estudantes e arquitetos urbanistas podem gostar, né? Nossos ouvintes. E também que a gente pode se aprofundar, estudar e aprender um pouquinho mais da temática. E uma coisa que a gente até hoje não tinha falado ainda é paisagismo, assim. Paisagismo no sentido mais amplo até, paisagismo e desenho urbano, que são parques, né? Parques urbanos. Então a gente escolheu alguns pelo mundo e dividiu aqui. A gente vai falar um pouco para vocês hoje o que a gente achou desses projetos, como são esses espaços, o que a gente achou mais relevante nos locais. E é interessante esse negócio do parque, porque se você pensar todas as grandes cidades do mundo, as cidades mais importantes e tal, têm os seus grandes parques, né? É verdade. Porque assim, eles passam a ser referências de paisagismo. A não ser que você tenha praia, né? A não ser que você tenha... Daí não precisa, né? Daí não precisa. Mas um dos maiores parques do Brasil é o Parque das Dunas, eu acho que é em Natal. E lá tem praia, parece. Tem. O ano inteiro. Tem. Não, mas é legal, porque isso é um lugar de lazer, de recreação, de ter espaços com florestas, né, com árvores e espécies de fauna e flora diversificado. Então, no final, ajuda muito na melhoria do espaço urbano, né? espaço urbano, exatamente, da qualidade de vida das pessoas, né? E acho que é muito importante para a gestão ambiental da cidade também, né? Porque quando você está falando de áreas urbanizadas, né? Você ter um lugar que você possa realmente ter vegetação. E o que eu queria entrar, principalmente, é que a gente não escolheu nenhum parque aqui de Curitiba para falar. Não. Mas Curitiba é muito famosa por seus parques, né? Praia de Curitibano é parque e shopping. E os principais parques de Curitiba, eles têm uma função importante de regulação de cheias. É verdade. Os parques de Curitiba, eles ficam no entorno dos principais rios da cidade, né? Só queria te corrigir, eles fazem parte da bacia. Bacia. Dos rios da cidade. Parte da... Deixa que a Renata falou. E quando em períodos de chuva e tal, que esse rio tenderia a transbordar, os parques eles funcionam como uma espécie de contenção de cheias. E o rio enche ali naquele parque. Curitibano fica sem parque, vai pro shopping, mas a gente não sofre com essas inundações dos rios. Claro que hoje em dia, é que quando foi concebido esse sistema de contenção de cheia via parque, ele era muito mais necessário, né? Hoje a cidade ela tem outros mecanismos de regulamentação de cheias também, que compensam, mas pontos pelo raciocínio. Sim. Até eu, quando fiz meu TFG, eu colei esse sistema. Colocou lá uma contençãozinha de cheia, né? Eu fiz um parque linear ao redor do rio e ele tinha um sistema também de regulamentação de cheia. Regulamentação não, de regulação, certo? Isso. Boa, parece que faz sentido. Regulação de cheias, foi bem legal minha colagem. Mas Imagina. continuando. E é interessante também porque alguns parques eles surgem também de recuperação de áreas degradadas, né? Então, às vezes, áreas degradadas ambientalmente, que é o caso aqui de ser pedreiras, ou espaços de edifícios que ficaram abandonados em áreas grandes no meio da cidade, que são terrenos que até de certo ponto não tinham valores comerciais, mas que a cidade, isso estou dizendo como utilização de parques no mundo inteiro, né? Mas conseguiram aproveitar esses espaços e transformar eles em espaços de recuperação urbana ali, né? Eu acho que um dos melhores exemplos disso, assim, que a gente falou já várias vezes, é o Highline Park, né? Em Nova York. Exatamente. É um ótimo exemplo, né? Que era uma estrutura que estava ali, provavelmente até a ideia era demolir aquilo, né? Uhum. E, na verdade, conseguir aproveitar, usar aquilo como uma potencialidade para transformar e daí revalorizar um lugar de uma maneira... E a gente já muito falou melhor, do Highline Park aqui, mas foi inclusive uma iniciativa dos moradores ali do entorno da então ferrovia que tinha ali, né? Legal. Uma coisa importante que você falou de recuperação de áreas degradadas, que quando você tá fazendo uma requalificação urbana, né, fazendo um projeto de desenho urbano, não dá pra você, às vezes em área de ocupação, não dá pra você deixar a área vazia.
Isso eu acho que é um dos princípios principais em projeto. Aham. Você deixar a área vazia. Galera ocupa. E quando você transforma um parque, você transforma numa área de todos. Eu já falei isso em algum outro episódio, que quando você tá falando de área de ocupação irregular, todo mundo ocupa tudo, ocupa a rua, mas o campinho de futebol ninguém ocupa. Boa! Isso daí Excelente, é verdade. Isso aí. Então os equipamentos, né, e o caso parques, os equipamentos são muito importantes para dar aquela função social para a cidade, para as pessoas terem esse equipamento de lazer e tá ali, né? Tá planejado, é para todos. Ninguém vai chegar lá e decretar que é teu espaço. Né? É o verdade. espaço de todo mundo. Não, e eu acho que até relacionado a isso que você comentou, eu acho que a função social até do parque, desses espaços públicos, é ter um acesso muito democrático, né? Qualquer um pode ter acesso. Assim, normalmente os parques não têm custos, né? Então, Entrada, então. exatamente, não se cobra entrada. Então, pelo menos para áreas de lazer, de recreação, de você ter acesso e contato com a natureza, com essas coisas, eu acho que são muito importantes e o não cobrar é uma maneira de qualquer um ter acesso, né? Isso eu acho que é muito simbólico para uma cidade que, querendo ou não, sempre é segregacionista, né? Em qualquer cidade do mundo, assim. Então... Mas daí cabe ao planejamento urbano distribuir esses equipamentos de maneira mais justa, né? Que não é sempre o que a gente acaba enxergando, né? Também tem isso. Às O vezes- cuidado, né, que se tem, né? Os equipamentos às vezes não estão sempre nos locais. E, bem, não é uma coisa que a gente vai entrar agora e tem uma discussão muito maior que isso, que é a gentrificação, né? Você vai lá e deixa a área mais legal e daí expulsa a população Pois é. do lugar. Mas esse é um assunto para um outro podcast. Outro podcast. Uma outra parada. Agora, um ponto comum que eu acho que vai aparecer nesses parques que a gente pesquisou é que são áreas grandes, né? Que tem áreas verdes, rios ou canais e vegetação, e ao mesmo tempo muitos deles têm diversos equipamentos urbanos, como museus, como centros culturais. Sim. Quer dizer, o parque ele também se torna interessante, dentro disso que a Renata falou da utilização, quando a gente tem um uso, e quanto mais diversos usos dentro dos parques, atrai diferentes tipos de pessoas, né? E eu acho que a diversidade dá uma dinâmica para o espaço, porque diferentes pessoas em diferentes horários, com diferentes atividades, vão utilizar aquele espaço e dão vida para aquele lugar, né? Isso aí. Muito bom. Ponderado. O Gabriel tá longe. Tá de parabéns, Cazu. Assina Eu não embaixo tenho do o que você diz. acrescentar, né? Tipo assim. Foi muito bem dito. Bom, então Então vamos tá. falar de algum parque aí Vamos- específico? Quais são os parques, Gabriel, que a gente vai falar hoje? Tem vários, né? Então Por onde que a gente começa. vai? Eu vou começar então pelo Parque Brazuca, Boa! Ibirapuera. Todo mundo já foi no Ibirapuera, em São Já. Paulo? Ei! Excelente. Excelente escolha, Gabriel. Excelente escolha, obrigado. O Parque Ibirapuera, ele foi inaugurado em 1954. A inauguração desse parque fazia parte das comemorações dos 400 anos da cidade de São Paulo. E assim, o Ibirapuera é um desses exemplos de parque que o Cazu citou, que tem, além de toda a parte paisagística, a parte de flora e tudo mais, a gente tem a arquitetura construída mesmo, né? Então a gente tem ali muitos edifícios que são emblemáticos para a cidade de São Paulo e para o Brasil, né? Tem Quiçá mundo. quiçá para o mundo, né? Tem o pavilhão da Bienal, por exemplo, né? Que foi uma das construções usadas para a comemoração dos 400 anos da cidade de São Paulo, lá atrás, né? Foi onde teve a grande exposição. Tem a Oca, né? Que também é um edifício muito conhecido. O último edifício a ser inaugurado lá. Bom, tem o MAN também, né? Museu de Arte Moderna. O último edifício a ser inaugurado lá é o auditório, né? Todos esses edifícios lá projetados pelo Oscar Niemeyer, Pois é. né? Agora, o parque mesmo, vocês sabem quem projetou? Quem é que fez aquele paisagismo? Cara, boa pergunta. Não sei, Gabriel. Às vezes as pessoas pensam que foi o Burle Marx, E aí, não foi? mas não foi. Foi um paisagista chamado Otávio Augusto Teixeira Mendes. Mas o Burle Marx, ele foi aventado para fazer o projeto daquele parque. Ah, tá. E tem todo um questionamento hoje em dia, pessoal, imagina por que efetivamente o projeto a ser executado não foi o do Burle Marx, né? Então, assim, Não, mas peraí, ele chegou a fazer chegou a fazer um estudo, chegou a fazer
um projeto para o Ibirapuera, mas não foi efetivamente construído. Ok. E assim, o Burle Marx, ele já tinha trabalhado com o Oscar Niemeyer em outros edifícios. Tinha trabalhado lá no edifício Capanema, no Rio de Janeiro, em várias residências pelo Brasil. Né? Eles já tinham essa parceria, né, em diversos projetos. Né? Ele já tinha essa parceria. O município de São Paulo queria chamar alguém de peso para fazer o projeto do Ibirapuera, por isso foi atrás do Oscar Niemeyer. Mas algumas pessoas imaginam que o projeto do Burle Marx não foi implementado, talvez até por alguma picuinha com o próprio Oscar Niemeyer. Opa, treta? É mesmo? Tretas. A amizade estava abalada. Não. Dizem as más línguas que o Oscar Niemeyer achava que o paisagismo do Burle Marx iria ocultar seus maravilhosos prédios. Você tá brincando. Que ele estava projetando ali. Então, lá. assim, existem algumas evidências dessa treta. Quais são essas evidências, Gabriel? Então, o Oscar, ele achou que aquilo podia ofuscar a arquitetura dele. Que vamos, assim, só pra... Não sei se você vai entrar nos edifícios depois. Não, mas que os edifícios... A Oca, por exemplo, pra mim, que... Fantástico, né? Cara, é fantástico aquele espaço ali. Enfim, como espaço arquitetural e como evolução tecnológica. Também as lajes que não encostam na casca. Cara, é lindo aquilo, cara, né? É de uma pureza fantástica. E o próprio pavilhão da Bienal também, com... Que tem um putilhão de metros quadrados, né? Putilhão. Grande pra caralho aquele negócio. E tem aquelas sinuosidades das rampas, né? Das rampas e também dos pilares, vazios, vazios. Né? Cara, é fantástico aquilo. Mas hoje é sobre parque. Hoje é sobre parque, não vamos falar disso. Mas o que aconteceu? Uma das evidências de que rolou essa tretinha... Não, deixa eu contar. Não tem problema. O que aconteceu? O doutor Otávio Augusto Teixeira Mendes, que nós vamos aqui chamar de Teixeira Mendes para encurtar, porque o nome do cara, né? Ele era funcionário da Prefeitura de São Paulo e ele estava trabalhando no projeto do parque. O Oscar Niemeyer foi contratado para fazer os edifícios e entraram em contato com o Burle Marx também para fazer o parque. O Teixeira Mendes não curtiu muito a ideia, porque o projeto dele seria preterido, né? Em relação ao projeto do Grande Mestre. E o que aconteceu foi que quando o Burle Marx enviou esse projeto, algumas discussões já tinham acontecido com a equipe do Oscar Niemeyer e com o Teixeira Mendes. Uma das questões foi relacionada ao lago que eles estavam imaginando lá. O projeto do Burle Marx foi entregue à equipe do Oscar Niemeyer, que encaminhou à Prefeitura de São Paulo com o lago numa posição errada. O lago estava numa posição que inicialmente, meses atrás, havia sido aventada. Mas a situação toda tinha evoluído para mudar esse lago de lugar, a forma do lago e tudo mais. E o Oscar Niemeyer sabia disso. Avisou o Teixeira. O Teixeira estava com o projeto atualizado e tudo mais. Mas não avisou o escritório do Burle Marx. Não avisou o Burle Marx. E daí, quando o Burle Marx entregou, o Teixeira resolveu fazer um textão justificando por que não deveria ser contratado o Burle Marx para fazer aquele parque. Porque ele havia falado, o meu projeto já está muito mais avançado, o projeto do Burle Marx ele vai atrasar todas as obras, a gente já está com a corda no pescoço para a comemoração do centenário, dos 400 anos da cidade. O cara aí, tá vendo? O cara colocou o lago no lugar errado. O cara errou, o cara é fraco. Não, mas ele falou o seguinte, pra esse carioca mudar isso daí tudo, aí vai demorar muito tempo, não tem como, nossos estudos estão mais avançados. Temos que fechar logo isso aqui, e é o projeto que eu fiz. Então, assim, existem essa evidência, assim, de que talvez o Oscar Niemeyer tivesse agido nos bastidores, favorecendo o Teixeira, que tem um projeto mais enxuto, né? Outra coisa também que foi quando o projeto do Burle Marx chegou, tava rolando uma troca na prefeitura da cidade. Jânio Quadros tinha assumido e eles realmente tinham um problema sério com prazo e orçamento para construir o Ibirapuera. Tanto que o aniversário da cidade é comemorado dia 25 de janeiro. O Ibirapuera, ele foi inaugurado no dia 21 de agosto de 1954. Passou da data, então. Porra, passou da data. Então, realmente... Aniversário tardio, quase. Foi. Então, assim, realmente o pessoal tinha esse problema de prazos, tudo. Então, assim, o projeto do Burle Marx chegou num momento
dessa troca política lá na cidade de São Paulo, o que também prejudicou um pouco o avanço do projeto dele, sabe? Mas assim, olhando de fora aqui, o Teixeirinha também mexeu seus pauzinhos aí, não foi não? Fez. Porque isso aí... Mas você não faria também? Cric, 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 cric. Então eu vou falar do bosque de Chapultepec. Como é que é? Chapultepec. Não, desculpa. Vamos Eu lá, vou falar de novo. do bosque de Chapultepec. Ah! Agora vocês entenderam. Agora sim. Chapultepec. Que é onde? Fica na cidade do México. É um bosque, ele fica numa grande colina, na verdade, na cidade do México, que é no final do Passeio de la Reforma, que é uma zona turística que tem na cidade do México. Chapultepec significa Colina do Gafanhoto. É mesmo? Uhum. Na verdade, ele é muito antigo, a ocupação dessa região data da ocupação asteca. É um sítio histórico importante, então ele é bem antigo. Mas ele começou a ser construído, digamos assim, com a ocupação espanhola. Que eles estabeleceram a primeira construção lá, que foi o Castelo de Chapultepec, que era tipo como se fosse um palacete europeu. Tá lá até hoje, ele abriga um museu hoje de história natural no parque. O bosque, né, e essa região toda, ele é considerado como uma das maiores áreas verdes do mundo. Ele tem 686 hectares de área. Meu Deus. É quase 2 vezes a área do Central Park. Caramba. Ele tem muitas, tipo, como outros parques que a gente vai falar aqui hoje no podcast, ele tem várias construções e atividades dentro do parque. Então, dá para você reservar vários dias para visitar lá tranquilamente. E é muito utilizado pela população local, né, da Cidade do México. A Cidade do México é uma das cidades mais populosas do mundo, então precisa de equipamentões compatíveis com a sua área, né. O parque, ele tem o castelo, né, que eu já comentei. Além disso, ele tem o Museu de Arte Moderna, que é uma construção bem bacana, do Pedro Ramírez, que é uma delícia, e tem uma puta de uma cobertura, assim, no vazio. Hoje a gente não vai falar de arquitetura, assim, mas muito legal mesmo. Outra construção bacana que tem lá é o Museu Tamayo, que foi projetado pelo Abraham Zbludowski Caralho, porra. e Teodoro Gonçalves de León, que lá, na década de 70. Eles têm também o Museu del Caracol, tem o Museu de História Natural, né, que eu já comentei, e o mais bacana de todos é o Museu Nacional de Antropologia, que é muito legal, assim, sabe? Parece bem bacana, assim. Além dos museus que tem no parque, tem o Jardim Botânico, com monumentos, esculturas. E 2 lagos, o Lago Maior e o Lago Menor. Antigamente também tinha uma parte de aqueduto lá no parque, mas foi demolida já. Ah, tá. Além disso, eles têm áreas recreativas, trilhas, o troço é gigantesco. O que eu não consegui localizar é, assim, uma pessoa que tenha sido responsável pelo design do parque. Eu vi projetos de requalificação na área, mas não vi, assim, eu acho que fez, se teve, né, efetivamente porque como começou com a ocupação espanhola, não sei, eu acho que acredito que o troço seja muito antigo, assim, sabe? E foi sendo modernizado com o tempo, assim, né? Tem também auditórios para concerto. O parque parece fantástico, na verdade, assim, sabe? E ele tem uma topografia acidentada, assim, né, numa colina, e ele é dividido em 3 seções. Para você se localizar. E tem uma rua que corta o parque, assim como o Central Park também. Então, ele começa a ficar tão grande que começa a ter uma integração maior com a cidade, né? Senão ele trava total a cidade, né? Mas é uma área gigantesca mesmo. Como eu falei, né, o parque é dividido em seções. Essa terceira seção do parque, hoje, ela está sendo requalificada pelo Mário Chetenan Gardunho, do grupo de desenho urbano. E eles estão contemplando alguns eixos principais, né? Que é restauração, preservação ecológica, vegetação, solo, fauna e restauração hídrica, né, nessa requalificação do parque. Assim, do parque, eu não vou entrar muito... Ele tem uma escala muito gigantesca, assim, tipo, é difícil de descrever, assim. Tem de tudo lá. Tem de tudo lá, assim. Mas o que eu achei importante de colocar ele aqui é exatamente pela essa escala que ele tem, assim, sabe? Como as cidades podem ter grandes áreas verdes sem impeditivo para elas existirem. Assim. Então, como essa área é também uma área de preservação ambiental, então
E na Cidade do México, que é, tipo, giga, mega, giant, enorme. Então, acho que a relevância dele tá aí, assim, sabe? Bem, acho que é isso que eu queria falar. Um outro parque que a gente selecionou aqui, Qual que é? que pra mim é um dos parques mais legais que eu já tive a oportunidade de visitar na vida, que se chama Parc de la Villette, em Paris. Você foi lá? Estive lá, pisei esses pés naquela grama verdejante. É do caralho. É lindo, maravilhoso. É? O parque, ele é fundado em 1987. Então é um parque relativamente recente. Muito novo, muito É. novo. Uhum. Mas ele tem 1 quilômetro de extensão por 700 de largura. Bom, a história é o seguinte. Aquilo ali, aquela região ali, foi o antigo matadouro da cidade de Paris. Caramba. É, um ambiente meio pesado. Tipo, matador de bois ou guilhotina? Não, de boa, diz que é de bois. Ah, tá. Porque os franceses curtem esse negócio de... Mas de repente, entre um porco e outro, entre um boi e outro, ó, passou. Mas assim, então em 1858, o Haussmann, né, que tem o plano de Haussmann para Paris e tal, ele estava querendo modernizar. E aí, o que ele faz? Ele pega essa região de La Villette e procurou centralizar todos os matadouros da região. Então, para deixar tudo num lugar só e não se espalhar pela cidade. E essa é uma atividade que ela se inicia em 1867 e vai até 1974. Então, assim, até pouco tempo atrás estava se matando bois ali. E tipo, fica na malha urbana, assim mesmo, assim. Fica. Ele não fica bem no centro de Paris, fica um pouquinho mais ao norte, um pouquinho mais afastado, mas está dentro de toda a área urbana ali. Em 1979, surge a ideia de transformar aquilo num parque público, né? Então essa ideia do matadouro no centro, na cidade, vai perdendo um pouco de força, né? Vê que talvez não é uma parada legal para estar ali. Em 1982, é lançado um concurso público, né, de arquitetura, para escolher o arquiteto responsável para fazer essa implantação desse novo parque. E foi um concurso bem grande, foram 800 inscrições, Porra! de 41 países, só que quem efetivamente entregou foram 470 concorrentes. A galera vai lá, se inscreve, por isso que tem que ter taxa de inscrição, Tem que ter sabe? taxa, entendeu? Quando é de graça, aí vira essa zona. Mas, de qualquer maneira, ainda era... 400 é coisa pra caramba. Algum brazuca? Cara, não consta aqui, cara. Quem diz que participou dos nomes, quem foram os concorrentes, tava lá o Curras, o Jean Nouvel, Olha. o Richard Meyer, tá? E quem tava no júri era o Burle Marx. Porra, cara. Não, É. cara. Entendeu? Cara Ele fodão. aí que na tua pesquisa foi renegado pela arquitetura moderna brasileira, no maior parque urbano brasileiro aí, lá tava sendo valorizado na França. É, Ibirapuera é o maior parque urbano brasileiro? santo de casa não inventando faz aqui. milagre, né, Caso? É verdade. Então, O Ibirapuera não é o maior parque do Brasil. então me corrigem. O Ibirapuera não é o maior parque do Brasil. Não, um dos maiores parques do Brasil. Parque das Dunas é o segundo maior parque urbano do Brasil. Então até agora a gente não tem realmente a informação que eu achei que seria fácil ter. Então toca o barco. Então tá. O que aconteceu é o seguinte: o ganhador desse projeto, desse concurso, foi o Bernard Tschumi. Porra! Já ouviu falar dele? Já ouvi falar. Grande sujeito. Então é o seguinte, na hora lá de selecionar como eram muitos concorrentes, na hora do concurso, eles selecionaram em categorias, assim, isso aqui é moderno, modernista, isso aqui é pós-moderno, isso aqui é desconstrutivista, enfim, para conseguir separar ali, ficar mais fácil a avaliação dos projetos. Moderno a gente não gosta, daí te põe de lado. Tipo isso. E daí quem ganhou a proposta classificada foi a do Bernard Tschumi, que tinha essa raiz desconstrutivista já, né? E é interessante, assim, o Bernard Tschumi, ele estava com 38 anos na época. Um garoto. Um garoto, menino. E ele é um arquiteto que hoje ele é, assim, conhecido por ser um cara com conhecimento teórico muito grande, assim, né? Então ele tem relações nas obras e com parte de filosofia bem, bem aprofundada. E naquela época ali ele também não tinha construído muitas obras. Então ele comenta numa das entrevistas que ele não esperava ganhar aquilo. Tanto que a proposta dele é inovadora, né? Ela não tá ali... Já pensou no cagaço, assim? Vamos mandar, esse concurso aí, qualquer coisa... Acho que não dá nada. Vamos mandar um negócio diferente aqui. Essa galera... Agora faz o projeto executivo dessa porra aí. Essa galera deconstrutivista demora pra placar, né? Mas até que ele conseguiu... 38, né, Cazu? Jovem ainda, né? Mas é interessante porque ele não procura fazer um parque que, sabe, quer resgatar valores históricos. Cara, faz uma coisa bem inovadora, digamos, né? Principalmente nessa relação com a cidade de Paris e também a relação com o parque, né? Com as áreas, digamos, verdes, assim.
Então, em 1983, então, o Bernard Tschumi ganha esse concurso e ele desenvolve esse grande projeto, né, o Master Plan do parque. E aí, durante os próximos anos, as construções vão sendo feitas ali. O que é interessante no conceito do parque é o seguinte: ele tentou buscar quebrar um pouco do conceito do parque tradicional, no sentido de que o parque normalmente é aquele lugar em que você entra e você meio que esquece da cidade, né? Aqui são aqueles espaços grandes em que a cidade perde, deixa de ter referência da cidade, né? Que você mergulha dentro do bosque, ou da caminhada, enfim, do lago, etc. E o conceito básico que ele tentou desenvolver era o seguinte: era como se fosse um grande edifício, e esse edifício seria o parque inteiro. Né? Tá. E ele como se ele estivesse... Só que como você não pode fazer um edifício do tamanho do parque, então ele explodiu uma série de... Explodiu, entre aspas, uma série de pequenas edificações que estariam ocupando o parque inteiro. Tá? Então, ele classificou assim, em 3 categorias a maneira como ele projetou, que seria pontos, linhas e superfícies. Ok. Tá? Para entender o que ele quis dizer com isso é o seguinte: os pontos, para quem olhar o projeto, vai ver que tem uma série de edifícios vermelhos, de mais ou menos 12 metros por 12 metros, tá? E essas estruturas vermelhas, elas têm diferentes tamanhos, assim, diferentes formas. Algumas têm 1 andar, às vezes tem 2, 3, e elas são como se fossem obras meio escultóricas, tá? Mas o que linka todas elas é essa coisa de ser da cor vermelha, bem marcante, tá? Então ele dispôs 26 edifícios, né, desses pequenos edifícios vermelhos, que ele chama de folies. Desculpa meu francês, mas folies. Que, traduzindo, significa como se fossem loucuras, sabe? Então, pequenas loucuras que ele dispôs nesses espaços. E esses pontos, ele dispôs numa malha de 120 metros por 120 metros. Tá. Então, essas obras escultóricas estão espalhadas num grid de 100 a cada 120 metros. O que é interessante é que quando você visita, dá a sensação de que você está sempre dentro do mesmo parque, sabe? Que tudo faz parte de uma coisa pensada macro, assim. Uhum. Que é o que devia ser sempre, né? Exatamente. Só que por ter esses elementos que vão te lembrando o tempo inteiro, são fantásticos, assim. Aí outra coisa... E é interessante porque ele não criou uma função específica para cada um desses elementos, para cada uma dessas edificações. Então ele deixou livre isso, que por exemplo, pode ser um café, pode ser um restaurante, pode ser um centro de visitantes, pode ser banheiros. Então ele deixou aberto isso para que, conforme a necessidade do parque, as diferentes funções que poderiam acontecer ali, que esses tivessem essa versatilidade. Legal. Mas ele criou essas formas malucas, assim, né? Eu não sei se eu acho isso legal. Não, porque na verdade você tem um monte de construção sem personalidade. Pode ficar inútil ou, tipo, não atender a necessidade do negócio. Você quer um núcleo de banheiros. Tipo, mas não tem infra. Não, mas é que provavelmente todos esses têm uma infra mínima, mas o que é interessante é assim, de repente você projetou um café aqui, isso não vingou, digamos. Aí você tem a possibilidade de ter outros e espalhar ele em diferentes espaços, sabe? Ou talvez aqui seja melhor um centro de visitantes. Mas você entende que a infra mínima não é, tipo, se você tem uma coisa tão versátil assim, a infra mínima não é tão pouca coisa, não. Tipo, você fala assim, qualquer lugar pode ser um café, porra. É difícil, na verdade. Meio poético, mas pouco prático. Pode ser. Tem jeitos e jeitos de falar as coisas, né? O cara pode falar simplesmente, não pensei nisso daí. Não quero pensar nessa Não porra. quero pensar isso daí e deixa pro próximo. Ou tem esse outro jeito de falar que é muito mais melhor, né? Mas em termos formais, é interessante porque muito dá legal, uma identidade muito boa pro parque. É bonito. Assim. Talvez, funcionalmente, a gente tem que dar uma puxada de orelha lá. Aí, o outro conceito que ele usou foi o conceito das linhas. Então, que são os percursos, né? Ou seja, ele procurou criar essas conexões, e ele faz essas conexões, às vezes, entre as edificações vermelhas, mas ele também vai criando diagonais e sistemas e caminhos, digamos, até um pouco, assim, aleatórios, né? Fazendo diagonais, não ser um caminho regular. E o outro que ele foi... As superfícies. São as superfícies, ou os planos, né? Uhum. Que são, digamos, a área de gramados, as áreas de jardins temáticos. Então, ou seja, diz ele que ele criou, ele
projetou, digamos, essas camadas independentes uma das outras, e como se fosse layers, ele juntou isso tudo de uma vez só. Sim. Então, os pontos, as linhas e os planos, e aí isso resultou magicamente num parque, né? O jeito que o arquiteto descreve a obra. Mas isso é tudo na vida, né? Assim, fiz pontinhos, depois fiz linhazinhas e depois fiz planinhos e tudo isso deu certo, magicamente. Mas assim, é interessante o parque, porque ele promove diferentes atividades, assim, e uma dessas conexões que tem entre as edificações vermelhas, por exemplo, ele faz por algumas passarelas aéreas, que ficam de frente para um canal e tal. Então é o tipo de percurso que normalmente a gente não tem num parque, sabe? Conseguir ter uma passarela aérea, você permite umas visuais muito interessantes do parque, enfim, ver o parque, ver pessoas, ver atividades, né? Caminhar por espaços diferentes. Então é uma dinâmica espacial muito diferente e única, assim, que ele conseguiu criar. E além disso, então, ele fez essa coisa do plano macro, né, de ocupação. E tem um grande pavilhão lá, né? Cidade das Ciências e da Indústria. Tem esse que é um dos maiores museus da Europa de ciência, né? Além disso, daí tem um cinema esférico, tem teatro, tem sala de concerto, tem Tem o McDonald's. Tem McDonald's. Mas é interessante, na verdade, que você dele não. Como ele é mais estreitinho do que os outros que a gente conversa, você não perde a escala da cidade ao redor, né? É verdade. Então, assim, tem jardins temáticos, então, que exploram os diferentes sentidos e tal. E tem duas obras que eu acho que são bem relevantes lá, que é a Cidade da Música, que é o projeto do Christian de Portzen Park, né? Que, cara, é um projeto bem interessante, assim, ele é bem maluco e até bem maluco e pós-moderno, assim, bem labiríntico, assim, mas bem interessante. E o outro que acabou de ser inaugurado, que é a Filarmônica de Paris do Jean Nouvel, que ele ganhou um concurso em 2007 e a obra foi inaugurada em 2015. E até daí tem uma pequena treta aqui, porque o Jean Nouvel reclamou dizendo o seguinte, que a obra foi inaugurada muito cedo, sem estar pronta. Então não foram feitos alguns testes acústicos, sabe? Algumas coisas que ele não ficou realmente satisfeito com o resultado final e culpava, digamos, a própria obra, a organização, o cronograma da obra, etc. Então, tanto que ele entrou com uma ação para que o nome dele fosse retirado do projeto. Caramba! Porque ele falou, se tem um problema de acústica, vamos dizer que o problema foi meu, mas na verdade tem um problema de execução, enfim. A Filarmônica de Paris é do Jean Nouvel. Prédio malucão, assim. Completamente desconstrutivista, brilhante, prateado. É bem maluco, cara. Vale a pena dar uma olhada nas imagens. E a Cidade da Música é do Christian de Portzen Park. Isso, exatamente. Fez Cidade da Música aqui no Rio de Janeiro também. Então é interessante, só a questão do Jean Nouvel, de ter o nome dele ou não, mas no site ele consta como, ele deixa lá o projeto como sendo dele. Lá. Cara, porque é fantástico, né? Pois é. Se eu olhar esse troço aqui... Eu só não sei se funciona, entendeu? Cara, não sei se funciona, mas porra... Mas é uma obra bem contemporânea, vistosa, né? Vistosa. Gostei desse termo, vistosa. Então, assim, isso é interessante porque, como grande parte dos parques, ele também envolve isso, de museus, de áreas verdes, de água, de passarelas, de edificações diferentes usos. Então, é muito legal. Para quem quiser dar uma pesquisada maior, eu vou sugerir aqui, tem um texto do Vitruvius, que é do Igor Gatelli, que chama O Parque de la Villette e o Futuro do Passado. Então, assim, ele faz uma análise bem profunda, daí trazendo alguns elementos de filosofia, de interpretações, assim, que são bem interessantes, mas de uma maneira bem aprofundada. E o Bernard Tschumi, eu vi uma entrevista dele que eu achei interessante, ele deixa, no final da entrevista, ele diz algumas frases interessantes, assim, que o cara pergunta, qual que é a mensagem que você deixa para os jovens estudantes, né? Ele dá 3 dicas, assim. Ele fala, a primeira, não tome as coisas como certas, né? Achar que tudo tá garantido ou que é certo e tal. A segunda, nunca aceite que as pessoas digam as soluções, né? Ou simplesmente aceitar as soluções, né? E a terceira sempre comece com uma pergunta. Então, ele tem essa veia, digamos, questionadora, o desconstrutivismo, não necessariamente o desconstrutivismo de forma, né? Mas muitas vezes a desconstrução daquilo que é tido como certo, daquilo que sempre foi feito assim, então o questionar isso é muito importante, né? E uma pequena curiosidade, o vermelho, ele é a cor que contrasta muito bem com o verde do parque, né? Eu falei, porra, que genial ver essa cor, o vermelho, né, e tal. E daí fui ver, ele diz o seguinte, que a cor vermelha não foi colocada por uma razão específica. Estava lá para que as pessoas se perguntassem por quê.
era apenas uma abstração que permitia que as pessoas se interrogassem acerca de sua natureza. Porra, que broxada, né? Eu achei, porra, o cara podia ter feito um conceito melhor aí, mas... Podia ter inventado outro troço. Ano de Copa do Mundo. A Copa do Mundo já começou? Quando é que vai pro ar isso daqui? Mas assim, se você tá na Rússia acompanhando a Copa do Mundo, você vai gostar de ver esse parque que eu vou falar agora. O Parque Zariadie. Não deve ser assim que fala, mas a gente vai falar Parque Zariadie. Esse parque é em Moscou e foi inaugurado ano passado, em 2017. Esse Parque Zariadie, ele é localizado bem próximo da Catedral de São Basílio, da Praça Vermelha e do Kremlin. Ele fica no centro de Moscou e esse terreno ele tem uma história, assim, né? Ele é um local de 35 hectares e ele foi povoado por judeus no século XIX. E lá existiam também as fundações de um arranha-céu stalinista, né, do tempo da União Soviética, que acabou sendo cancelado, acabou não sendo construído. E depois foi construído um hotel, que era o maior hotel da Europa, até a sua demolição em 2007. Essa grande parte ali de Moscou ficou muito tempo paralisada ali. Fica bem no centro da cidade, né? Tipo, super bem localizado. E ela tinha planos de ser ampliada. Existiam planos de ser feito ali um centro comercial que estava sendo projetado pelo Norman Foster. Em 2012, a cidade resolveu organizar um concurso para tirar esse caráter comercial ali desse grande terreno e para transformar isso em um grande parque público. E foi feito esse concurso, que foi vencido pelo Diller, Scofidio e Renfro. Ah, olha ele de novo. Foi um consórcio, né, que teve o Diller, Scofidio como principal escritório, né, e também tem uns outros escritórios aqui, que é o Hargreaves Associates e o City Makers. Os finalistas do concurso foram, além do Diller, Scofidio, né, foi o MVRDV. Boa. Esse a gente conhece. E outros aqui que eu não conheço. Porra. Quer que eu fale? TPO Reserve, Tourinscape e West 8. Não foi sucesso, então. Não teve, assim. O MVRDV que a gente conhece, né? E o Diller, Scofidio, e foram eles que venceram. Mas, assim, foram 90 submissões de 27 países diferentes. O parque, ele também não é tão gigantesco assim, e ele fica numa parte assim que um dos lados dele é um rio e nos outros lados dele você tem todas as construções históricas da Rússia, né? Então, você só de caminhar em volta, você já tem é o tour. Uma aula de história ali, né? Eles buscaram trabalhar bastante com a escala do parque, né? Que ele pudesse servir como parque, como uma praça urbana, como um espaço social e tem seus equipamentos culturais e recreativos lá dentro. Ele chama bastante atenção, assim, sabe? Até pelo centro cultural que tem lá, todo de vidro, chama bastante atenção. Acho que provavelmente na Copa do Mundo vão fazer takes fantásticos ali do parque. Uma coisa nova na cidade. Talvez você já esteja vendo, inclusive. Talvez você esteja vendo agora. Será que o Brasil já foi desclassificado? Será que o Brasil já vai é ficar campeão? datado esse programa agora. Pare. Então ele trabalha bastante assim com eles buscaram uma certa coesão entre o urbano e o natural, entre o construído e a paisagem, né? Diferente do Ibirapuera, que eu citei, que rolou, parece que uma briga entre o concreto e as florestas da natureza. Aqui é uma sintonia, uma simbiose. Aqui rolou essa simbiose. Que bonito. Né? Pelo que eu li, a maioria dos parques russos são bem simétricos, tem toda aquela simetria característica dos parques europeus, né, tradicionais. Clássicos, né. E esse parque, ele é super contemporâneo, zoadaço, assim, né. Que é legal, porque o Diller Scofidio tem um pouco essa veia desconstrutivista também, tem né, muito. de quebrar certos padrões e tal, que é bem interessante. A estética é bem diferente do Bernard Tchoumi, mas talvez o conceito seja bem parecido mesmo, né.
E eles usaram, assim, como elementos de revestimento de superfícies e tudo, alguns elementos característicos da Rússia ali, do distrito ali, né? Então, o pavimento de paralelepípedos é parecido com a pavimentação da Praça Vermelha, né? Ah, tá. E os jardins, eles remetem a alguns jardins super conhecidos do Kremlin, né? Isso é bom porque, assim, fazer uma inserção de um parque novo, né? Quer dizer, você tem que ter elementos de contextualismo, não sei, assim, que te ajudem a se inserir dentro da paisagem e também justifique certas decisões, né? Exatamente isso. Então, e com relação às espécies vegetais que tem lá, eles tentaram recriar 4 paisagens regionais da Rússia, né? Então, a tundra, a estepe, a floresta... Nossa, tundra, faz muito tempo que eu não escuto isso, tundra. Pois é, o que é uma tundra? Não é aquela vegetação meio rasteira, assim? Por aí. Uhum. A tundra, a estepe, que seria o quê? Bem baixinha também? Ou aquela que a gente leva atrás do carro? Boa. A floresta, que a gente conhece. E a neve? Não tem, porque a neve não é uma paisagem, né? Não. Não é uma vegetação, não é uma Uma flora, vegetação, né? Eu acho que, meu amigo, no inverno é neve. Tá bem Acabou, contemplado lá. Já era tundra, né? No inverno. Tipo, vai levar pra caralho, né? Não precisa contemplar. Será que a tundra faz parte da neve? Não sei. Nossos ouvintes aí, biólogos, por favor. Alguém Nossos ouvintes biólogos. É porque é o arquibiologia. É biologia papo. Vai que tem alguém, se pronuncia. Então, assim, o visitante, ele vai encontrar todas essas paisagens características da Rússia nesse parque, né? Enfim, essas camadas se sobrepõem e tudo mais. E o parque, ele conta com alguns terraços pensados para que o visitante tenha uma visão panorâmica, tanto do parque quanto da cidade. O mais emblemático deles é uma passarela que... Bem bonito, tô vendo aqui. Que extrapola o perímetro do parque, passa sobre a rua que margeia o rio, e chega até o rio ali do lado do parque, né? Que eu acho que, deve ser das vistas mais bacanas que você tem ali do parque. Dessa passarela dá para você ver a Praça Vermelha, dá para ver a igreja, né, de São Basílio, né? Que é uma dessas igrejas russas que tem aquele... Parece um sorvete assim em cima. Um balão, uns balões coloridos. Dá pra ver o Kremlin, dá pra ver o parque. Mas enfim, é isso. Eu acho que é um parque que chama muita atenção. Eu acho que é legal a gente pegar assim um exemplo de um parque tão novo, né? Tão atual. Legal. E ele tá construído já, toda essa parte? Tá construído, inaugurado. Que legal, cara. Então, assim, pra Copa do Mundo vai bombar o parque Zariadi. Sucesso. Então, assim, fica aí a dica para quem dos nossos ouvintes estiver indo para a Copa do Mundo, que vá obrigatoriamente ver o Jogo do Brasil e ver esse parque aí e mandar fotos pra gente, correto? Se você estiver na Rússia, manda uma foto aí. Tira uma selfie aí, e eu acho que vai estar bonito, né, Kazu? Porque agora é primavera, verão lá na Rússia, né? Então eu acho que nossos ouvintes podem tirar fotos lindas do Zariadi Park. Então tá. Eu vou falar agora de um parque sensacional. Olha aí. Que Gostei da chamada. É sensacional mesmo. Que é o Parque Bicentenário para Crianças. Para crianças? Para crianças, que é do Elemental, do nosso ganhador do Pritzker aqui, do Alejandro Aravena. Então, Santiago, a maior parte da cidade ela tá em terrenos planos, mas ela tá ali cercada pela cordilheira, sempre presente, e tem vários pequenos morros na cidade, né? E esses morros, muitos deles se transformaram em áreas de preservação, e um deles é o San Cristóbal, que se transformou num parque urbano, né? E é bem grande, tem bastante altitude. E esse projeto do Elemental ocupa 3,5 hectares dentro desse parque, que é um parque metropolitano. Tá. Então é uma área, como se fosse uma revitalização que foi feita dentro desse parque. A equipe do Elemental, né, esse projeto está dentro de um outro projeto de maior escala, que é o Zócalo Metropolitano, que eles estão desenvolvendo desde 2009. Esse já ainda estão fazendo tal, e o Parque Bicentenário já está rolando. O projeto é de 2012 e fica numa parada super íngreme, né? O que criança gosta? Morrinho, né?
Adora. E Adora. é um morrão, né? Vamos dizer, uma encosta, né? É uma encosta. Então, a criança adora se jogar, rolar na grama, pegar papelão e descer escorregando e tal. Propaganda da Omo, né? Se sujar faz bem. E quando os arquitetos vão descrever o projeto, eles falam assim, tipo, quando você vai projetar um parque para criança, você tem um dilema. Você projeta um lugar divertido ou um lugar seguro? Olha, as duas coisas não andam sempre juntas. Não andam sempre juntas, né? Olha lá. Ele fala assim, o que a gente tentou fazer com esse projeto é aliar as duas coisas. Então eles conseguiram. Esse era o desafio. Que fosse seguro e que fosse divertido. Achei que ia fazer um negócio mais ou menos seguro, mais ou menos divertido. Então, por exemplo, na base ali do parque, a limitação na base é uma avenida, né? Tem uma avenida. Então tem uma grade, só que não é uma grade só. Eles fizeram como se fosse duas grades, né? Uma afastada, uma distância da outra, sei lá, olhar de olho aqui uns 2 metros. E colocaram um circuitinho dentro. Então você tem passarelas, você tem rampinhas internas dessa grade, é um brinquedo, na verdade, para você entrar dentro da grade que faz a limitação com a rua. Para as crianças não fugir. Para as crianças não fugirem, exatamente, não ir lá e morrer atropelado. Entendi. Então, na verdade, daí eles, em vez de criarem uma grade, só acabaram criando um brinquedo linear, super interessante. Que legal. Que você entra dentro, é difícil de descrever, assim, mas vendo as fotos, assim, você vai ver que é uma passarelazinha que você entra, mas tem níveis dentro, então as crianças podem subir numa passarela um pouquinho mais alta dentro do equipamento. Então e os pais entram junto, é bem legal. E um dos símbolos mais característicos desse projeto são uma série de escorregadores. Pensa na encosta. Ok, imaginando. Né? Então, se pensa na encosta, para subir a encosta, faz várias escadinhas. Escadinha. E do lado de cada segmento de escadinha, um escorrega do lado. Então, ele consegue fazer um escorregador de 6 metros, ele diz. Mas não é um escorregador de 6 metros. Tem vários patamares. Ele não é contínuo, né? Não é contínuo. Mas você ganha muita altura. Então, quando a criança tá no último escorregador lá em cima, ela tá super alta, né? Tá com 6 metros de altura. Mas tá sempre perto do solo, na verdade, né? Então a criança pode ficar escorregando, sobe escadinha. Escorrega e sobe escadinha. Aham. Porque a escadinha fica do lado, escorrega. E são vários, assim, sabe? Sei lá, tem 10. Um do lado do outro. Né? Na próxima, tem um patamarzinho, mais um. E esses patamares, na verdade, também eles vão criando um circuito de caminhada dentro do parque que vão vencendo a inclinação levemente. Tá. Né? Então, são trechos que vão subindo e você vai chegando lá em cima. Os brinquedos também, todos eles são muito diferentes, né? Tem casa na árvore, que na verdade são umas casinhas que tem lá em cima. Tem um negócio bem legal. Criança gosta também de água bastante, né? Fazer bagunça com água. Então tem como se fossem umas bolas de concreto que elas estão dispostas, elas fazem um desenho paisagístico bonito, assim. Você pode subir, pular da bola e tal. E também a hora ou outra sai água de dentro da bola, assim, sabe? Tipo uma fontezinha, assim, também. Que é super legal. Uma das coisas que é bem importante pro elemental, e o Alejandro Aravena sempre fala isso, Aravena sempre fala isso, é a questão do contexto social, né? Esse não é um parque que está no centro de Santiago. Ele é um parque metropolitano. Ele fica perto de uma área mais popular, que não tinha equipamento urbano. Então, é um equipamento super justo, assim, para a cidade também, que para combater a desigualdade social e econômica que existe, né? Então, as crianças podem utilizar, né? Todas as crianças, todas as classes sociais. Então, o que ficou de lição pra mim desse parque, tipo, como brincar com a geografia, assim, sabe? Porque, não é pra qualquer um fazer um projeto numa encosta, assim. E ele cria esses pequenos platôs. E engraçado, como a casa da árvore lá que eu falei, né? Como o terreno ele já é inclinado, ele só coloca a casa, assim, em paralelo com o terreno, assim, tipo, uma perpendicular, na verdade, com o terreno. Então, ela já fica uma casa que tá mais alta do chão. Então, você entra por cima e no outro lado você vai ver que ela tá mais alta do chão. Então, várias sacadas, assim, de vencer a topografia muito boas, assim. Além de você trabalhar com visuais muito interessantes. Pois é. E que, na verdade, assim, aquilo que também seria uma dificuldade, né, um problema... Ele passa a ser um partido. Passa a ser um partido, né, exatamente. Como aproveitar toda a declividade e tornar isso o grande potencial e o grande atrativo do parque, né? Isso é muito legal. E os equipamentos, assim, eu não sei como é no Chile, assim, mas eu tenho a impressão que aqui no Brasil os equipamentos de parquinho são todos muito iguais e monótonos.
Sim, né? Eles vêm pronto, né? Vem pronto, aqui em Curitiba, que é aquela academia do meio ambiente lá, e sei lá, nem sei o que são os de criança mais que vem. Os aparelhos da terceira idade. Eu também, vejo né? muita criança brincando nesses aparelhos, até por falta de brinquedo mesmo, assim, sabe? Não, mas é verdade, você vê, quando você passa nessas academias da terceira idade, você vê muita criança brincando nesse equipamento, porque não tem equipamento pra eles, Não, assim. porque ou é a gangorra, eu não sei se é o mesmo nome do cara, Brasil inteiro, mas é a gangorra, aquele trepa-trepa e o... Qual que é a balança? Não sei. É um kit que você compra pronto, vem tudo isso. E o escorregador, né? Quer dizer, não tem uma diversidade, né? Realmente, é meio sem graça. Mas o Alejandro pegou lá o escorregador, que é a coisa mais básica que tem, e deu uma outra cara pro negócio, assim, sabe? Você vê, Reinventou isso, assim. O balanço é um balanço, sempre vai estar lá o balanço, mas outras coisas que às vezes eu acho que faltam no design de parques infantis, assim. Eu realmente não lembro a última vez que eu fui em um lugar aqui no Brasil que eu tenha achado parque legal de criança, assim, falar, porra, que legal esse brinquedo aqui. Que vontade de brincar aqui. É sempre os... É porque pra criança tudo é muito lúdico, assim, né? Então eu acho que se o arquiteto tem uma criatividade legal, assim, faz um troço diferente, chama muita atenção das crianças. Eu trabalhei num escritório uma ocasião que o pessoal tava fazendo um parque de diversão lá. E, na verdade, era uma empresa do estado aqui do Paraná, fazia parques, né? E tinha enquanto eu tava trabalhando lá, tinha uns arquitetos que estavam fazendo um parque de diversão ali no meio de um parque maior. E os caras lá foram bem criativos, assim, sabe? Eles fizeram todos esses brinquedos, as gangorras, o escorregador, o balanço todo, utilizando o eucalipto, né? E que é bem característico aqui da cidade, porque quando o Jaime Lerner foi prefeito... Tudo era de eucalipto. Teve muita infraestrutura feita com tora de eucalipto, né? Então eles usaram o eucalipto e assim, fazendo formas diferentes, assim, com o eucalipto, assim, sabe? Ficou bem legal, mas não foi construído. Então... Mas assim, você já tava pedindo o endereço. Eu acho que também tem uma questão que, assim, que até que você comentou do desafio, né, do Aravena, que era a segurança e... diversão. A diversão, né? Provavelmente também esses brinquedos que já são prontos, já tem certas normas e regras que o arquiteto não precisa se preocupar caso dê algum acidente, né? Então, digamos que você inventa um brinquedo novo. Cara, uma criança se arrebenta lá, né? Assim, provavelmente pode ter algum problema jurídico depois. Eu acho que isso pode ser, não tenho certeza do que eu tô falando, mas pode ser que trave algumas soluções, né? Ou buscar diferentes soluções para brinquedos infantis, por exemplo. Pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Mas essa quebra, né? Exatamente. Essas normas são chatas até pra gente, né? Imagine fazer um brinquedo no meio dessa chatice. Mas assim, mas até o que falta... Às vezes eu tô sendo bem chata aqui com o desenho do brinquedo em si. Mas às vezes até uma área que seja mais criativa, sabe? Porque esse escorrega do cara, sério, tem como você errar uma criança ali se machucar, entendeu? Porque escorrega, só que é terreno dos dois lados, assim, né? Tipo, tá na encosta. Tipo, o que vai acontecer? Nada. Só que ele dispôs de um jeito muito mais criativo, assim. Legal, pois é. Pensar fora da caixa mesmo. Azul, eu quero saber... Do Parque do Gaudí. Então vamos lá. O próximo parque aqui é o famoso Parque Güell. Parque Güell. Aquele de Barcelona, do nosso querido e amado Gaudí. Tonho, grande Tonho. Tonho Gaudí. Tonho Gaudí. Então é o seguinte, a história diz o seguinte, que esse parque não começou como parque. Ah, é? E aí eu já vou contar certas verdades. Mas ele surge inicialmente para ser um condomínio, digamos, de luxo para a elite de Barcelona. Olha só, Vocês que acreditam chique. nisso? Pois é. O empresário chamado Eusèbe Güell fez uma solicitação para o Gaudí, ali pelos anos 1900, para fazer esse espaço, fazer uma ocupação na montanha, chamada Montanha Pelada, lá, para fazer uma ocupação para estabelecer esse condomínio, para fazer o loteamento dessa montanhazinha lá. O Gaudí, ele já tinha trabalhado com o Güell em outras edificações. Tinha trabalhado com ele lá no Palácio Güell, na cripta da colônia Güell. Então, Güell? Ele já tinha feito. Isso é interessante porque o Güell, ali no caso, ele foi... Güell. Você fala de um jeito muito legal. O Güell. Güell.
ele foi digamos, um mecena, né? Um patrocinador ali das obras de Gaudí. Aham. Então, assim, é importante ter bons relacionamentos. Então, o que acontece? Nesse lugar, é uma montanha que era chamada Montanha Pelada, porque grande parte da vegetação que existia lá foi tudo pro beleléu. Então, no final do século XIX, houveram muitas lá atividades de mineração, né, para retirada de ferro, e depois tentaram trabalhar com algumas coisas agrícolas, mas o lugar não vingou. Então, foi basicamente abandonado. E esse lugar ficava relativamente afastado do centro da cidade, né, que era o lugar onde estava começando a ter poluição, etc., e ficava num lugar mais alto. Então, a concepção de transformar aquilo num lugar para ter residências mais ricas, da elite ali, era muito interessante. Você teria um ar mais puro, você teria vistas para a cidade e para o mar também, né? Em Barcelona, né? Isso em Barcelona. Aí o que aconteceu? Então eles propuseram ali fazer 60 lotes que iam ser comercializados. Só que foi um fracasso total. Total. O que aconteceu? O Guel era rico, mas não era bom nesse negócio imobiliário, né? Ele não deu sorte. Não deu sorte. O que aconteceu? Foram vendidos dos 60, foram vendidos 2. 60 apartamentos? 60 lotes. Lotes. Ah, lotes, tá. 2, daí o que aconteceu? Um ficou com um amigo do Guel, que era um advogado. Comprou pela amizade. Comprou pela amizade. E o outro, o Gaudí, ficou morando lá. Ah, é? Caralho. Eu acho que o Gaudí tava meio de favor lá também. Pode Porque ser. morou o Gaudí, o pai do Gaudí e uma sobrinha. Então, Porra. ficou... chega mais aí. Eu não acho que o arquiteto é sempre fudido, né? Não tinha dinheiro pra comprar no... O cara morreu no nem elite. de gente, porra. Tadinho. Então, assim, e até foi essa casa que ele morou até de 1906 até 1925. Que daí depois, no final de 1925, ele se muda pra Sagrada Família pra fazer a construção lá da catedral. A ideia do condomínio não foi pra frente. Existem várias teorias tentando explicar, falando que o cara era maçom e que não deu certo, que vários problemas, mas enfim, Se ele fosse maçom, ia dar certo. Pois é, então, exatamente. Mas tem um monte de teoria tentando explicar. Enfim, efetivamente não funcionou. E aí, ali, a partir de um certo momento, o Guel falou, bom, então vamos começar a cobrar a entrada aqui para o pessoal vir visitar. Afinal, era uma área que estava sendo revitalizada, né? Passou a ter daí vegetação de novo, caminhos. Então começou a ter um caráter de parque. Então me pergunto, mas assim, as casinhas todas já estavam construídas, assim. Foram construídas, se não me engano, 2 casas e daí as edificações que o Gaudí fez, né? Que tem a parte ali da entrada, das escadarias. Ah, tá. Tem algumas das edificações do próprio Gaudí. Não Mas as as casas em residências não era pro Era só Gaudí construir. Era a casa tá. que ele morou e a casa do advogado. Ah, Isso. tá. E ele construiu ali, vamos dizer, salão de festas, né? A piscina Playground. coberta, o playground, o espaço gourmet, toda essa coisa, né? Forno Cara, de pizza. Excelente definição. Tá. Mas a casa que o Gaudí tava morando, não foi ele que projetou, né? Cara, diz que foi ele, mas não foi. Mas era um cara que trabalhava com ele também. Então Tá. não tem certeza. Mas diz que foi um cara que trabalhava com ele, que projetou a casa. Aí, então, o Guel abriu para visitação, cobrando uma taxinha lá. Só que daí, por causa da Primeira Guerra Mundial, em 1914, parou as obras do parque. E em 1918, o próprio Guel acabou falecendo. Ai, ai, ai. Acabou o dinheiro. Não, ele morreu. Morreu. Então, daí acabou o dinheiro. Daí Ah, acabou bom, de- é. E daí o que aconteceu? Em 1922 isso foi vendido para o município de Barcelona e aí eles transformaram em parque público em 1926. Né? Então acho que logo depois que o Gaudí foi embora, eles, bom, agora vamos aproveitar isso, já que o velho vazou. Mas o parque hoje, ele conta lá com mirantes bem interessantes para a cidade, tem umas vistas bem legais. Daí tem essa casa que o Gaudí morou, que hoje é onde funciona a Casa Museu do Gaudí, então tem acervo de objetos pessoais dele. Tem 2 pavilhões na entrada que marcam o acesso do parque, tem a escadaria, Que é famosinha, né? que é bem famosa. E Onde a tem vista lá de cima, né? Isso, e daí tem uma vista que embaixo, na verdade, tem uma sala hipóstila, O que é isso? que é um grande salão, um espaço coberto, que é onde são várias colunas, assim, e é onde era para ser um mercado ali, para abrigar um mercado. Mas é um espaço aberto hoje, assim. Como que você chamou? Hipóstila. Sala e postila. Ou também... Muitas palavras novas hoje, né, Rê? Não, eu vou começar a nomear meus espaços, assim, nos projetos. Isso aqui é? uma nome sala, completo. salão, sala e postila. Mas eles também chamam de a sala das 100 colunas. Porque tem 100 colunas. Então, aqui que eu trago uma informação com exclusividade que não tem 100 colunas. Breaking News. Breaking news. Tem 97. Eu contei lá, são 86. Você contou? Brincadeira, eu vi que não. Ah, tá. Mas são 86. A pessoa arredondou. 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 Ficou como nome simbólico, bacana. Só que o que é interessante, em cima dessa sala, a sala das 100 colunas, tá?
fica a Praça Oval, ou também chamado de Teatro Grego, que é uma grande área aberta, assim, um areião. E aí, fazendo o guarda-corpo disso, ficou aqueles bancos ondulados, côncavos e convexos. Que é a foto mais famosa do parque, né? Exatamente. Todos revestidos com mosaicos, aquela mosaicos. característica do Gaudí, super interessante. Então, assim, o parque, ele é fantástico nessa questão de você ver uma obra do Gaudí, né, de ver essas formas orgânicas, dele também explorando novas tecnologias, na ideia de pilares inclinados, de coisas assim. Essa coisa da arquitetura orgânica, né, dos mosaicos, enfim, o Gaudí ali sendo... Gaudí sendo Gaudí. Sendo Gaudí, sendo ele mesmo, sendo autêntico, é muito bonito. Uma coisa que eu achei bem interessante é que, assim, o Gaudí, ele é muito lembrado por essa questão de ser o Gaudí do mosaico, né, do cara da luz também, que sabe trabalhar muito bem com as estruturas, né? Mas tem uma questão que ele trabalhou muito nesse parque, que é a questão das águas, tá? Que é o seguinte, o Gaudí, a montanha ali, ela estava seca, né? A montanha pelada, não tinha vegetação. Então ele precisava... O primeiro desafio dele era tornar aquele ambiente um ambiente propício para desenvolvimento de vegetação. Só que Barcelona não é um lugar que chove muito, tá? Ele tem índices pluviométricos baixos. É meio árido, né? É meio árido, exatamente. Então tá ficando difícil pro Gaudí. E outra coisa, como a montanha já não tinha vegetação, tinha alguns problemas de erosão. Então, Sim. quando chovia, tinha esses problemas. E faltava água, tanto para irrigação, né? E também, daí depois... Pra crescer as plantinhas. Inicialmente, para abastecer as casas. Porque o sistema público de água não tinha pressão para subir a montanha para chegar a água até lá. Então, esse foi um dos primeiros desafios que ele teve que lidar. Se fosse Maomé, não vai a montanha vai a Maomé. Boa relação. Então, o que o Gaudí precisava fazer? Ele precisava ter um grande sistema de captação de água e um enorme sistema de armazenamento de água. Porra, mano. E aí? Né? Ele tinha que tornar isso viável. Então, ele começou a adotar algumas soluções para fazer isso. Uma das primeiras aqui que dizia o seguinte, ele começou a escalonar algumas vias no terreno acompanhando as curvas de níveis. Ou seja, isso fazia com que reduzisse a velocidade com que a água descesse. Perfeito. Ao mesmo tempo... ele fez com que essas vias, tá, e os espaços públicos, digamos, planos, eles eram revestidos com areia e brita. Ou seja, eram pavimentos altamente permeáveis. Uhum. Então, a água infiltrando ali, as águas da chuva, tudo que tivesse caindo no terreno, ele estava tentando absorver. Né? E isso, ele ia fazendo essa acumulação e ia fazendo em pequenos depósitos ao longo das vias. Tá? Cara, ele não armazenava em si, né? A água, o solo, ele fez um jeito permeável, que né? o solo chupasse, né? Mas ele não fez uma cisterna. Então, Fez? exatamente. Fez cisternas. Então, a água era absorvida pelo solo e daí parava nesses tanques, digamos, nessas bacias, e depois eram deslocados para uma cisterna subterrânea. Porra, legal. Então, por exemplo... Complexo, então, o sistema. É altamente complexo. E isso é sensacional. Assim, tem alguns desenhos, alguns projetos explicando toda essa... As catenárias. Não. Mas todo esse sistema de captação e armazenamento de água. Então, por exemplo, aquela sala com nome estranho que é a hipóstila, tá? Então é uma área que é um grande salão de colunas, tá? Em cima disso... Salão de festas, né? Um salão de festas. Do Em condomínio. cima fica aquele areião lá onde tem os bancos lindos, maravilhosos lá. Toda aquela área, ela absorvia água e algumas dessas colunas na hipóstila eram ocas e por onde desciam água. Porra, animal. Embaixo dessa hipóstila tinha uma grande cisterna para armazenamento de água. Ah, isso é legal mesmo. Então, uma capacidade de 1.200.000 litros de água. Um volume absurdo. Só que, segundo os cálculos, eles falaram assim, pro tamanho dessa cisterna, não era só essa área Do terreno do Guel. Pra atender toda essa demanda, era tipo o parque inteiro, tinha várias galerias que estavam sendo captadas a água, entendeu? Só a cobertura ali não era suficiente. Então, na verdade, tinham diversos outros canais que vinham trazendo água de outros lugares. Então, assim, é um sistema muito complexo e assim, todos esses sistemas que ele foi desenvolvendo, em poucos anos, digamos, em 5 e 6 anos, o parque já passou a ter vegetação abundante. Porra, sabe? que legal. Que é o que acontece hoje, assim. Então, ele passou a ser autossuficiente em termos de água e isso tornou viável e passou a ter um caráter daí realmente de parque, né? E não de montanha desértica, digamos. Sim. Pô, legal. Então, cara, isso é uma coisa bem interessante. Até quem quiser pesquisar mais, tem um texto no Vitrúvios, do Cláudio Bastos, que tem os desenhos, explica de maneira mais aprofundada todos esses sistemas de água ali.
Então, assim, o que eu achei interessante é que ele não começa como projeto de um parque, né? Mas sim como condomínio habitacional. Uhum. E daí, como isso não dá certo, eles vão transformando aquilo num parque, né? Mas não é bem ele que transforma, né? É o município. O próprio município, exatamente. Só que os sistemas que ele fez, né, acabaram servindo... Mas é curioso, né? Ele não projetou um parque. Isso, exatamente. Ele não projetou um parque. Exatamente, ele não projetou um parque. Não era pra ser um parque. Talvez se ele tivesse sido chamado pra projetar um parque, seria uma coisa diferente. Completamente, E, assim, quando eu visitei lá foi em 2010, e o parque era totalmente de graça. Só que o Parque Güell é um dos mais visitados de Barcelona, assim. Então, devido à quantidade de turistas, isso acarreta degradação, tanto dos espaços, ambientes, das obras do Gaudí e tal. Parece que em determinados pontos eles estão controlando o acesso, então estão cobrando uma taxa de visitação lá. Mas é muito interessante. O parque é muito legal, ver as obras do Gaudí, né, ver a cidade, ter uma vista interessante de Barcelona e tal. É um passeio que vale muito a pena, assim. Então, esses são os parques que a gente separou pro episódio de hoje, assim, tem muito mais parque legal. Mas Renata, não tá faltando o Central Park? Tá faltando o Central Não tá Park. faltando o Hyde Park? Tá faltando o Hyde Park. Vai ficar faltando. Tá faltando o Golden State Park. Tem vários parques grandes, emblemáticos no mundo que estão faltando, mas propositalmente, que vai ter um episódio 2 mais pra frente. Quem também tiver sugestão de outros parques que quiserem mandar pra gente, mandem. Boa. Principalmente esses infantis, porque eu fiquei muito interessada. Ó, Beto Carreiro, Disney. Não, mas... claro que tem muita coisa legal pra falar ainda, e também outros parques brasileiros, acho que dá pra incluir no próximo podcast do tema. Não, vai ter outros programas, com certeza. Todas as grandes cidades têm grandes parques, acho que a gente depois deixa para outros episódios aí. Pra continuar. Foi só pra dar o pontapé inicial no tema. Boa. Parques Urbanos 1. Beleza? Valeu? Valeu, beijo. Falou. Então vamos aos agradecimentos da rodada. Quem entrou em contato conosco aí nos últimos 15 dias. Bom, primeiro a gente apareceu no jornal aqui da Gazeta do Povo, aqui de Curitiba, né? Ah, muito importante falar isso. Caderno House, que é o caderno de arquitetura e design da Gazeta do Povo. Estamos lá como um dos principais podcasts de arquitetura do Brasil. Eles fizeram uma matéria a respeito dos podcasters, talvez, de arquitetura. E foi bem legal, então obrigada, House, por ter divulgado o nosso trabalho e divulgar a mídia. Um abraço pro Maurício Salatiel. Ele escreveu o seguinte: acabei de concluir todos os episódios e lógico que não fui pela ordem cronológica. Que bom. E o último que ouvi foi o podcast 1. Putz. No mesmo dia, ouvi o 58, que é do Copan, que é o último. Porra, vocês melhoraram pra caralho. Parabéns, vocês são excelentes. O episódio 100 tem que ter versão YouTube. Obrigada. Nossa, a gente melhorou bastante. Cara, o cara ouviu o 1 e o 58 no mesmo dia. Ele viu a diferença. Que bom, né? Que a gente evoluiu. Que bom, né? Imagina, pô, vocês estão piores e tal. Voltem ao que era antes. Nesse último episódio, foi episódio do Copan, né? Quero mandar um abraço especial pro Guilherme Queiroz, que comentou aqui na nossa foto, todos em clima de Copan. Bem o tipo de piada que a gente gosta. Um abraço para quem marcou a gente nas histórias do Instagram, a Mari Tokumoto, e um abraço também pro Davi Moraes. Eu queria aproveitar também e falar do Carlos Fernandes, que ele deixou um comentário pra gente lá no site. E ele escreveu assim, do episódio do BIM, que foi o episódio 55, que foi com a Carolina Araújo, né? Ele escreveu lá: caros colegas, gostaria de contribuir com o tema, mesmo que atrasado. Não tem problema, não existe atraso aqui. Pode contribuir sempre. Não existe atraso. Ao final do ano passado, a empresa com a qual eu trabalho resolveu dar um treinamento de Revit, visando a implementação da ferramenta BIM. Foram 40 horas de curso com a professora Cláudia Campos, que, ao meu ver, explicou de uma forma menos atrelada ao Revit o conceito de BIM. Fica a sugestão de uma próxima conversa chamarem a Cláudia para completar o time da discussão. Uma ótima dica seriam os guias das BEA sobre BIM. São bem curtos e objetivos, dando uma noção maior do conceito, com orientações sobre objetivos, usos e formas de implementação, etc. Então, Carlos Fernandes, obrigada pela dica. Eu não procurei ainda esses guias das BEA. Eu não sei se qual as BEA, de qual estado que você está falando aqui, mas eu vou dar uma olhadinha. E obrigada pela dica. E eu queria ler o último comentário que a gente recebeu lá, que foi do Matheus Hoffman.
Ele escreveu lá: ouço o programa de vocês há 2 meses. Estou no 7º período de arquitetura e é muito bom ouvir a opinião de outras pessoas, já formadas, que não sejam meus professores. Inclusive, em breve, estarei criando um podcast sobre arquitetura com uma amiga do curso. Opa. Acredito que a propagação do conteúdo para arquitetos e simpatizantes tem muito a crescer e melhorar. Sucesso a todos e parabéns pelo conteúdo. Então, obrigada, Matheus. Boa sorte na empreitada do podcast aí. Não é fácil, mas você consegue. Você consegue, com certeza. Obrigada pelo comentário aqui. Valeu. Isso aí, galera. Então, já sabe, se quiser entrar em contato com a gente, críticas, dúvidas, sugestões ou só trocar uma ideia, você pode entrar em contato com a gente no Instagram, no Facebook, pelo nosso site arquipapo.com.br ou pelo e-mail contato@arquipapo.com.br. É isso? Então é isso, pessoal. Obrigada. Até o próximo podcast. Até daqui a 2 semanas. Um abraço. Minha guerra numa luta sem trégua, o calor do cobertor em um frio de mar. Nossa, não tenho o que completar. Eu não faço ideia do que você tá falando, né? Logo, deve ser verdade. Saiu do lugar, é a lua que se vê. E nessa loucura de dizer que não te quero. As evidências. Nossa. Dia de Natal, é todo mundo saindo pra curtir. Não confundir com Gremlin. Ah, bom, que aqui é só jogar água que vira um monstro. Pra chegar. O maior parque do Brasil a gente vê no Google aqui, ó. Eu acho que é aquele parque da... Maior parque do Brasil. Beach Park. Não, esse é o melhor parque, desculpa. Todo